Um jornalista de verdade e não de mentiras, pode ter uma vantagem quando trabalha como correspondente em um país que não é o seu. Vantagem de poder se permitir um olhar mais despido de conceitos e preconceitos, menos contaminado por dores e amores que se costuma ter em relação ao próprio país. Tom Phillips é correspondente do britânico Guardian, no México, já esteve na China e também olha para o Brasil. Nos últimos dias, Tom fez postagens no Twitter. Em um tweet perguntou o que aconteceu com o Brasil. Tom perguntou e tweetou explicando o conteúdo do vídeo meme logo a seguir. Tweetou Tom: o presidente da agência oficial de turismo do país, no caso Embratur e o Brasil, publica vídeo de Bolsonaro dançando com um caixão em um momento do coronavírus. No segundo tweet, vídeo e observação de Tom Phillips. Disse ele: um dia, depois de tudo isso acabar, historiadores e sociólogos de todo o mundo se perguntarão por que um homem vestido de burro foi convocado ao palco para pedir a Deus que ajude Jair Bolsonaro a combater o coronavírus, enquanto o presidente do Brasil ouvia do outro lado da linha. Tom talvez tenha se valido do humor inglês ao chamar de burro que no palco representava a régua que atuava nos dois lados desta cena. Que o Senhor Jesus Cristo esteja com o Senhor, lhe dando proteção, que proteja o nosso Brasil, que o Senhor continue sã e continue nessa missão que não é fácil para ninguém. O que aconteceu com o Brasil? Pergunta Tom Phillips. Aconteceu muito e disso não há como dissociar 350 anos de uma história de escravidão. 2/3 da formação do Brasil como nação, com certa gente tão feroz quanto ignorante, inculta e arrogante, que jamais aceitou ser governada por alguém que não seja a sua imagem e semelhança. Na cena a seguir, um grande exemplo, Adonias Correia Santana em Tabaporã, Mato Grosso. Ele é tesoureiro do PSL, partido pelo qual foram eleitos Bolsonaro e filhos et caterva. Adonias Correia Santana oferece dinheiro a Anderson, um dependente químico e morador de rua. Quando Anderson se aproxima para pegar o dinheiro que Adonias oferece, Adonias lhe dá um tapa na cara. Você chega a ganhar até quanto por dia? Por dia? Vai trabalhar, vagabundo, filha da puta. Quer mais um? Quer mais um? Como não sentir asco, nojo de tipos como esse? Por Adonias e tantos outros, até 2015 o Brasil viveu seus únicos 40 anos sem interrupção numa tentativa de construção da democracia desde a proclamação da República. Há 131 anos, em 1889, a República nascia em um golpe militar e político. Militares em todos ou quase todos os golpes e quarteladas. São sócios, guardiões disso tudo desde sempre. E agora, de novo, manchetes dessa segunda e terça-feira. Mandetta perdeu apoio dos militares do Planalto. Mandetta admite erro em confronto e Bolsonaro vê respaldo para demiti-lo. PMs avisam, são contra prender quem desobedece isolamento social. A parte a legalidade de se prender ou não, uma pergunta. Que catso militares tem a ver com o ministro da Saúde? Ou com interpretar recomendações para o isolamento? No caso de Mandetta, porque militares são os únicos com cargos de ministros no Palácio. Estão empilhados no Palácio do Planalto. Dividem o poder com Bolsonaro e família, enquanto o presidente não teve força, por enquanto, por hora, nem mesmo moral, para demitir o seu ministro da Saúde, que é Mandetta, suficientemente inteligente para medir as consequências da sua ida ao Fantástico no domingo.
Mandetta foi à casa do inimigo do clã presidencial, a Globo, no horário nobre, num domingo à noite, com ampla pré- e pós-repercussão, disse: o brasileiro não sabe se ouve o ministro ou o presidente. Note-se que ele disse o ministro antes de dizer o presidente. Se isso não é um ato político para forçar a própria demissão, o que seria? O desempenho do ministro da Saúde tem dimensão diante do que são Bolsonaro e companhia, mas não resiste à história e ligações de Mandetta com o setor de saúde privada. Numa tragédia já se concretizando com a Covid-19, o vistoso trabalho de Mandetta agora busca alcançar o inalcançável. É o trabalho de remendar, fortalecer um sistema de saúde, o SUS, que está encolhido, sugado, escanteado exatamente pelo que e pelos quais ele, Mandetta, representa. Que esforço público fez Mandetta quando Bolsonaro forçou Cuba a chamar de volta 18 mil médicos que atendiam 63 milhões de pessoas em 4.085 municípios. Aplausos e agradecimentos eternos aos médicos que hoje estão na linha de frente e são imprescindíveis. Mas, pergunte-se, no que eles votaram maciçamente? E como reagiram à chegada de médicos cubanos para os que nunca tinham visto um médico, um jaleco branco na frente? E por que reagiram com a ferocidade da Casa Grande? Porque à época estavam, assim como milhões, empenhadíssimos na tarefa de extirpar todo o mal do Brasil. Vocês, amigas e amigos, certamente se lembram. O chamado caso Cachoeira, Valdomiro Diniz e José Dirceu foi em fevereiro de 2004. O Mensalão de 2005 até o julgamento às vésperas da eleição, 4 ou 5 dias antes das eleições municipais. E o Petrolão foi esticado até 2018, época da eleição presidencial. 14 anos de manchetes quase diárias, julgamentos ao vivo ou vazados, martelando o quê? Que todo o mal da política, quase todo o mal da política, da corrupção no Brasil, era algo praticado basicamente pelo PT. No princípio eram os petralhas, depois, vacina para o futuro, foram sendo englobados esquerdistas em geral. Os esquerdopatas, estranhamente o Fórum de São Paulo, que tanto falam Fórum de São Paulo, os cubanos, venezuelanos, comunistas em geral. E no momento, estamos todos vendo, babam China, chineses, e todo o mal é a esquerdalha. Os comunistas, onde inclui, imaginem, Globo, Veja, Folha, Estadão e, chorem ou gargalhem, o Dória. Já o PSDB, o PMDB, depois MDB, o PFL, depois DEM, o PSD e toda aquela caquerada faziam campanha e pagavam seus marqueteiros com dinheiro de quê? De quem? Da Irmã Dulce? Eles nunca receberam daqueles empresários aos quais seguem tratando respeitosamente de doutor. Nunca da Odebrecht, da OAS, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, etc. Nunca receberam dos bancos, federações de empresários, nunca usaram as estatais. Tancredo Neves e Paulo Maluf, por exemplo, na eleição do colégio eleitoral indireto, não tiveram uma derrama de Caixa 2. Fernando Henrique Cardoso não teve Caixa 2, não comprou a reeleição, não recebeu 7 milhões dos mesmos grandes empresários de sempre para montar o seu instituto. Serra e companhia, nada na Suíça. Tucanos não levaram mais de 1 bilhão na Ecovias, no Rodoanel, nada, ninguém, nunca. Bombardeio midiático basicamente sobre os malvados, os malditos. E quem pontificava nas manchetes dos jornalões, revistões e, em especial, nas rádios, nas redes de rádios e
nos telejornais, nas televisões. E lembrando, além das redes nacionais, nos estados, municípios, chefões e chefeites usavam suas emissoras, à parte as campanhas financiadas, certamente, pela Irmã Dulce. Eles não recebiam nada de empresários estatais locais para financiar suas campanhas. Tudo, óbvio, dinheiro da santa dos pobres. Quem eram esses combatentes contra a corrupção que ao longo de 14 anos, para ficar só no recente, pontificaram sobre a corrupção única, a do alheio? Por mais de uma década, e aqui em ordem alfabética, sobre corrupção ouvimos, lemos, escutamos a pontificar seus grupos de comunicação ou apenas os próprios que não tinham grupos de comunicação. ACM desde o original, o velho ACM. Agripino Maia, Álvaro Dias, Aloysio Nunes, Aécio, Bolsonaros, Collor, Coelhos, Demóstenes Torres, Dória, Eduardo Cunha e Gedel Vieira Lima e seu mano Lúcio, Jader Barbalho, Lobões, os da política, Moreira Franco, Onyx Lorenzoni, Romero Jucá, Sarney e outros mais ou menos votados. Não me lembro de perguntarem enquanto alguns desses ou suas mídias pontificavam. Mas o senhor não tem nada a declarar sobre a origem e extensão da sua fortuna? Brasil afora, todos dizendo e anunciando quem era e quem não era ladrão. Só, claro, os malvados, os malditos da esquerda. Tivemos a leva do impeachment, emissoras com seus helicópteros atiçando desde a manhãzinha dos domingos. E as manchetes nunca deixando de ouvir vários dos probos acima citados ou menores. Com a Lava Jato, Moro, Dallagnol e companhia e outros vazando nas vésperas para inflamar noticiários. Tá tudo guardado, caro Tom Phillips, para historiadores e sociólogos. Nessa batalha moral, bispos, bispas, pastores, pastoras, igrejas, policiais, todos conhecidos pela retidão, firmeza moral e honestidade com que tocam suas vidas e seus negócios. MBL, com outros exemplos de gente fina e honesta. E tem a Joyce, o outro Lobão, o ultrajado sem rigor, o Frota, aquele exemplo de pureza virginal, o Feliciano antes dos dentes novos, o Witzel e por aí afora. E nunca é demais lembrar aqueles e aquelas jornalistas. E por se move, como um dia disse Galileu Galilei. Galileu o disse para negar sua teoria heliocentrista e então escapar da fogueira. Nossos neolegalistas, neodemocratas, defensores da liberdade, agora esculhambam Bolsonaro para se limparem dessa história que ajudaram a construir. Isso tudo são só aperitivos, porções da realidade. Mas, mais ou menos assim, chegamos aqui com essa gente que ao mesmo tempo prega, berra, roga por uma ditadura e berra e prega contra a ditadura. É isso aí. Ditadura no Rio de Janeiro! Nós não aceitaremos ditadura no Rio de Janeiro! Não sejam rato, não fiquem dentro de suas casas. Venham se manifestar nas ruas. Não acreditem nessa mentira. Coronavírus não existe, gente.
Isso é uma mentira inventada, isso é um resfriado que sempre existiu. Venha para Paulista, não seja rato. Não entregue suas vidas na mão dos comunistas. Eles estão acabando com o Brasil. Paramos a Avenida Paulista e vamos para São Paulo, hein? É mentira! Covid-19 não existe! Estão superfaturando os números! As ruas, povo do Brasil! As ruas, povo do Brasil! Covid-19 é uma farsa! Comerciantes, abram seus comércios! Olha aqui, ó. Está muito difícil, mas nós vamos vencer, nós vamos dar a volta por cima. E se você perguntar, a luta é porque o coronavírus, a epidemia, está atingindo o povo da igreja? Não, não está atingindo, não. Não está atingindo, não. É o povo da igreja, não. A luta é por causa dos decretos, tá? Por causa da política, enfim, das determinações das autoridades. Nós temos que acatá-las, mesmo não concordando com elas, nós temos que acatá-las. É claro que tudo tem limite, né? Nessa fase da igreja, nessas dificuldades, estou chamando gente para investir R$1.000, R$500, 200, R$100, R$50. O importante é você participar, não deixar de participar. E vejo também que o Brasil está adquirindo 65 mil respiradouros, ou respiradores, acho que é respiradouros mesmo. 65 mil para o Brasil. Aí me dá um susto danado imaginando que a gente possa estar se aproveitando do estado de emergência, que não tem controles do orçamento para gastar demais. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Aqui é um país limpo, aqui não é comunismo. O comunismo é lá na China, onde o PT está se afiliando. Aqui não, aqui é Brasil. Esse circo de coronavírus não funciona comigo, tá? Esse cirquinho de coronavírus é que armaram para implantar uma ditadura comunista, tá? Comigo não funciona, eu sou uma pessoa livre. O comunismo quer derrubar todos os países para ser a dona do mundo. Eu sou uma pessoa livre. Aqui ninguém me tira. Na rua ninguém me tira, quero ver. Comunista do inferno!